Seguindo com outro assunto, procuradores dos estados do Rio de Janeiro, de Sergipe e de Rondônia protestaram na manhã de hoje contra a indicação de Augusto Aras pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir o cargo de procurador-geral. Aras não fazia parte da lista tríplice de nomes sugeridos pela ANPR, a Associação Nacional dos Procuradores da República. Mesmo com os protestos, o indicado à PGR começa hoje a visitar senadores e, nas conversas, deverá defender a Lava Jato como política de Estado. Aras deve passar as próximas 2 semanas fazendo essas visitas, buscando se preparar para a sabatina no Senado. Josias. A chance de o Senado rejeitar a indicação do Augusto Aras para esse posto de Procurador-Geral da República é muito próxima de zero. Assim, não tem muito que os bolsonaristas decepcionados e os procuradores revoltados possam fazer, além de lidar com a nova realidade. No momento, o que mais preocupa é essa atmosfera de instabilidade que se observa no Ministério Público Federal. A insatisfação vazou, em definitivo, do ambiente fechado, dos gabinetes, para a rua, essas manifestações dos procuradores. O escolhido do Bolsonaro, prudentemente, vem evitando ao máximo entrar nas bolas divididas. Ele sabe que vai ter que administrar uma instituição conflagrada. Ele assimilou em silêncio a enxurrada de críticas que recebeu nas redes sociais, não respondeu nem mesmo aquela nota oficial em que a Associação Nacional dos Procuradores da República classificou a sua indicação como um retrocesso democrático e institucional. Esse esperneio é livre e até compreensível, porque o Bolsonaro, no instante em que ignorou a lista tríplice dos procuradores, ele rompeu com uma tradição de 16 anos. Mas é preciso ressaltar que o presidente não violou o texto constitucional. Esse jogo, portanto, está jogado, não tem muito o que fazer. Agora, confirmando-se a aprovação do Aras no Senado, como parece muito provável, ser devolvido de campo. Aí vai recomeçar uma nova partida. A margem de manobra do Augusto Aras é muito grande, mas ela não é infinita. Se o novo procurador-geral tentar fazer algo que se pareça com um gol de mão, a corporação vai reagir. E essas manifestações mostram isso. A corporação está ali em cima dos cascos. Agora, se a reação à chegada do Aras serve para alguma coisa, é para mostrar que parece não haver disposição na Procuradoria para o convívio com um novo Geraldo Brindeiro, o engavetador-geral da República da era do Fernando Henrique Cardoso. Esse é o ambiente que nós estamos vivendo. Espera-se que o procurador tenha juízo e que não queira se comportar como um servidor do governo no exercício do cargo de Procurador-Geral da República. E você, Constantino, como é que está vendo essa reação? A reação é esperada, mas concordo com o Josias. Não vai surtir efeito prático algum. Ele vai ser aprovado na sabatina, essas conversas todas ocorrem em portas fechadas, sabe-se lá que tipo de promessa é feita ali, né? E ele não desagradou, a verdade é que a indicação não desagradou a oposição, né? Desagradou a base, né, bolsonarista. E até isso ele está tentando remediar. Um dos nomes que ele já convidou para trabalhar com ele é o de Ailton Benedito, que era um dos cotados e que bolsonaristas influentes nas redes sociais pediam muito para que fosse o PGR, né? Então ele vai trabalhar junto com Aras. Então eu acho que ele está tentando remediar esse choque de imagem, mas sabe-se lá o que foi feito em termos de acordo, porque a questão da Lava Jato, que é muito cara a essa militância bolsonarista, né? E eu volto a repetir que o lavajatismo é mais forte que o bolsonarismo. Esse pessoal está incomodado com várias declarações do Aras, além da questão do esquerdismo e tudo mais, da amizade com petistas. O que esse pessoal vai fazer é esperar em ações práticas, à medida que ele assumir, né, a PGR, como é que vai ser a gestão. Em relação a não respeitar a lista tríplice, eu nunca dei essa importância toda. Eu acho que isso não era o principal em relação à decepção com os bolsonaristas, né? Porque uma tradição de 16 anos não merece sequer esse nome, né? De tradição, não é uma coisa tão longa. A regra não obriga que seja isso, né? E tem muita gente boa que critica que isso é um corporativismo. Eu entendo os argumentos, inclusive entrevistei o Deltan Dallagnol para a Jovem Pan e ele explicou que há uma questão de ir se provando lá dentro, tijolo a tijolo e tudo mais. Eu entendo esse argumento, mas eu também entendo o argumento de quem acha que isso cria uma patota e um grupo ali dentro, né,
porque o Ministério Público não tem hierarquia, né? Eles são autônomos entre eles. Então, tem essa formação de grupos, né, de patotas, que acaba também gerando um corporativismo. Então, para mim, o principal não é não ter respeitado a lista tríplice, é o nome que ele acabou escolhendo, né, que feriu algumas coisas ali da mensagem. Então, gera, sim, a suspeita que dentro de um contexto com outras peças do quebra-cabeça, cria essa coisa ainda que imperfeita, mas essa imagem de um Bolsonaro se afastando do lavajatismo. Hoje nós temos a coluna do Fernando Gabeira, que eu considero um analista, ainda que com viés progressista, mas um analista muito honesto do ponto de vista intelectual e com arguto em relação ao que acontece na política do país, ele mostrando que a máscara caiu, né? Ele já conclui ali que a ala mais fanática do bolsonarismo não vai querer acusar o golpe, vai atacar o mensageiro, né? Ele está acostumado com isso, do lado do PT sempre foi igual, mas que os indícios apontam que houve sim um afastamento, se não total, pelo menos gradual, em relação à mensagem ética pré-campanha, pré-eleição, durante a campanha. Então, eu acho que agora, em relação ao Aras, é aguardar os primeiros movimentos, né? Porque os olhares estarão atentos. Há muita suspeita de que houve uma espécie de acordão e, se ele não provar rápido que não é nada disso, as suspeitas vão apenas aumentar, aumentar e aumentar. Diga, Vera. Eu vi uma análise é ótimo, um tweet que é bem interessante a esse respeito da questão da lista tríplice, né? Era assim: Lula respeitou a lista tríplice, tá preso. Dilma respeitou a lista tríplice, tá empichada. Michel Temer respeitou a lista tríplice, foi denunciado 3 vezes e foi preso. Bolsonaro, esse não é bobo nem nada. Então parece haver aí uma explicação para a maneira como o presidente conduziu esse caso, inclusive chamando o Procurador-Geral da República da dama ou a rainha do seu tabuleiro. Ele sabe da importância que tem esse cargo, do relevo que o Ministério Público ganhou nos últimos anos. De fato, o mensalão, se você lembrar do mensalão, surgiu numa CPI, mas uma das peças mais fortes ali, a que embasou a ação penal, que resultou nas primeiras condenações de pessoas graúdas da política, que foram no julgamento do mensalão, veio a partir da denúncia do procurador Antônio Fernando. Depois, agora, na Lava Jato, o papel do Ministério Público foi proeminente. Então, você tem vários políticos de diferentes matizes defendendo que se ponha um freio no Ministério Público, que se tutele um pouco, que se dê um pouco menos de espaço para essa instituição. Isso vai desde ministros do Supremo, passa pelo presidente da República, que tem feito críticas, e hoje até o Dória falou que é a favor de que se controle o Ministério Público, que promotores não podem ter a liberdade que eles têm, a autonomia que eles têm, que tem de haver punição para exorbitâncias. Então isso está mais ou menos disseminado por vários partidos políticos, e eu acho que errou quem viu no Bolsonaro uma espécie de bastião anticorrupção, gente, porque este figurino foi um figurino que ele vestiu para a eleição. Antipetista é um pouco anterior, mas a pessoa que é o defensor do combate à corrupção é algo muito recente. A carreira toda do Jair Bolsonaro, a maneira como ele pôs seus filhos na política, não tem nada a ver com isso. Responde a um outro tipo de político, aquele político mais tradicional, que usa o mandato, que emprega um monte de amigo, que coloca ali pessoas da família no gabinete do filho, que põe os filhos todos na política. Essas denúncias todas de rachadinha em gabinetes ligadas aos gabinetes da família, funcionários fantasmas, como a dona Val lá do Açaí, lá de Angra dos Reis, pagar apartamento para comer gente, que era o que ele dizia que ia fazer, apresentar um monte de emenda para corporação, para policial, para os militares. Esta é a trajetória do Bolsonaro, esse é o acervo dele como político, nos seus 20 e tantos anos de deputado federal. Essa coisa de Bolsonaro anticorrupção foi um figurino que lhe serviu bem, porque o zeitgeist do momento era lavajatista. Ele surfou essa onda da Lava Jato e foi quem melhor o fez. Se colocou como um antípoda do PT e vestiu esse figurino. Mas isso não é uma defesa da vida dele toda. Você não tem lá atrás defesa de Bolsonaro de combate à corrupção. Não tem nada disso. E agora as declarações dele são todas:
Se for para dar o filé, vou dar o filé para o meu filho, vou beneficiar um filho meu sim. O que tem o problema? O pessoal lá do interior gosta de andar de helicóptero, etc, etc. Então, errou, a meu ver, quem imaginou um outro Bolsonaro, fantasiou um Bolsonaro que não existia. Acho que o Josias está pedindo a palavra ali. Vai lá, Josias. Rapidamente, na linha disso que a Vera está dizendo, que quem respeitou a lista tríplice sim encrencou, eu estou vendo aqui uma notícia nova, fresquinha, de que o Ministério Público em São Paulo denunciou mais uma vez o Lula e o irmão dele, o Frei Chico, por uma mesada que a Odebrecht pagava para o irmão do Lula. Foi estimada aí em algo como R$1 milhão. E é mais uma denúncia contra o Lula, um dos respeitadores da lista tríplice do Ministério Público Federal. Você também chamou, Constantino? Não, denúncias envolvendo Lula e Odebrecht, eu acho que são infindáveis, né? Porque isso foi a maior quadrilha que já tomou o Estado brasileiro de assalto. E eu entendo o ponto da Vera, mas eu acho que a gente tem que tomar algum cuidado só com o que é um político típico do baixo clero, corporativista, que botou os seus na política e que agora suspeita se no gabinete tinha rachadinha e tudo mais, mas antes não era sabido, né? Com quadrilhas como essa do PT, né? O que os bolsonaros repetiam era aquela história: me chamam de nazista, de homofóbico, porque não podem me chamar de corrupto. Bom, talvez essa máscara caia em breve, mas o fato é que hoje, até hoje, não houve nenhum tipo de denúncia dessa monta, né? Então, acho que é nesse aspecto que ele conseguiu surfar essa onda, porque, de fato, ele passou por tudo que é partido, ele tinha um certo oportunismo político. E, fora isso, qualquer um que acredite em figura política incorruptível merece se decepcionar, né? Pediu para ser traído, isso não existe. Agora, que o Bolsonaro, nesse concurso de feiura, né, que é a política nacional, se saía relativamente muito bem, isso é fato, né? Ele tem essa mentalidade pequena, né, de baixo clero e tudo mais, mas não havia nada muito comprometedor em relação ao seu currículo ético, né? Acho que isso aí ainda está em xeque. Eu não fiz nenhuma comparação entre ele e os desmandos do PT, não fiz esse concurso. O que eu quis dizer é que ele não tem na sua carreira um histórico de defesa de combate à corrupção, de aplaudir o combate à corrupção e nem mesmo de sair na frente em grandes denúncias. Não foi ele o primeiro a denunciar mensalão, nem nada disso, só isso. Mas assim como ele passou por vários partidos. Dá só um instantinho, Constantino. O Josias tinha... Vou só passar para o Josias, depois você completa, Constantino. Vai lá, Josias. No sentido de que quem é delinquente no pouco pode ser delinquente no muito. Então, não dá para dizer que o Bolsonaro se distinguia do Lula pela honestidade, porque tinha rachadinha, aproveitava a folha de salário dos gabinetes da família para colocar apaniguados, deixava lá uma Val do Açaí, lá no interior do Rio de Janeiro, recebendo salário sem trabalhar para prestar pequenos serviços ao parlamentar. Ele fez isso porque ele teve acesso a isso. Agora ele tem acesso a muito mais. Então, é preciso manter a vigilância para verificar se estas práticas, que não são práticas éticas, que não são práticas morais, se elas não se repetirão também no muito. Então, eu não acho que seja comparável, evidentemente. O PT roubou mais porque teve acesso a cofres mais poupudos. Agora, a família Bolsonaro tem acesso aos mesmos cofres. E não se pode fraquejar na vigilância porque eles, no pouco, não se mostraram éticos. Constantino. Não, eu não discordo. Veja, é um argumento um pouco Leandro Carnal de ser. Aquela coisa, o sujeito deu uma propina uma vez, uma cervejinha para um guarda igual ao outro que assaltou o país. Eu acho que existem gradações, por isso que as penas são diferentes. O ladrão de galinha não é igual ao estuprador e ao serial killer. Dito isso, eu concordo que ou você cede na questão moral ou você não cede, né? E eu concordo que esse deslize costuma ser uma rua escorregadia e o principal teste é o poder. Concordo com isso. Dê poder a um homem e verá o seu caráter, né? Então, agora, até aqui, né? Até aqui o que podemos dizer é que montou um ministério muito mais técnico, aqui não há nenhum escândalo muito grande no governo dele, de corrupção, no do PT já tinha nessa época, vários, né? E tudo mais. Aliás, antes disso, agora, claro que tem que ser sempre vigilante, o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. E em relação à bandeira ética, só vou lembrar o seguinte: o presidente também é um liberal de última hora, mas levou para o governo, Paulo Guedes deixou ele montar a equipe com autonomia. Levou para o outro lado quem? O Sérgio Moro. Então, esse é o compromisso simbólico, ou mais do que simbólico, com a bandeira da Lava Jato e com a questão ética.
Agora, se isso vai ser desconfigurado ao longo do governo, vamos ver. Nós temos tratado aqui diariamente a questão da fritura do Moro e tudo mais. O Moro insiste em elogiar o presidente toda hora nas redes sociais. Vamos ver onde vai acabar isso. Hoje, o grande selo de qualidade, a chancela, é a existência do Moro no Ministério da Justiça. Então, acho que é uma conduta muito diferente da quadrilha petista. Agora, não quer dizer que seja incorruptível, essas baboseiras que tem gente que acredita aí em político, que é o grande mal do Brasil, o sebastianismo. Esperar um Messias Salvador incorruptível e que vai bater de frente com todas as instituições corrompidas e consertar o país. Isso não existe. Vera. Eu acho que esse é um caso em que nós três estamos falando de três coisas diversas, nenhuma delas excludente. Nem eu estabeleci a comparação e também não parti dessa premissa que o Josias disse de que o Bolsonaro teve menos chance e por isso roubou menos e pode vir a roubar mais. O que eu estava falando era de outra coisa. Eu estava dizendo da expectativa das pessoas quanto a ele ser aí um implacável combatente da corrupção. E aí eu não estou nem falando dele praticar ou não alguma corrupção ou o seu governo. É só que isso não era uma preocupação do horizonte dele. Ele não era este cara. Você tem outros políticos que se notabilizaram aí ao longo dos anos mais por esse discurso do combate à corrupção e alguns deles até depois caíram em desgraça. Por exemplo, Demóstenes Torres. Esse era um torquemada, era alguém que fazia do combate à corrupção o seu palanque. O que eu quis dizer é que o Bolsonaro, em toda a carreira dele, não teve essa bandeira como um grande bastião, como ele teve, por exemplo, a questão da paridade salarial dos militares e outras tantas questões que essa sim ele levou como coisas importantes dos seus mandatos. Era só isso. Vamos para o intervalo então? Algo mais, senhores? Não, vamos para o intervalo. Bora lá então.